Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. É sempre um privilégio ter aqui a sua companhia. Nesta videoaula nós vamos concluir os estudos do capítulo 9 e falarmos sobre o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver que neste conteúdo o texto vai focar em cima dos milagres realizados por Deus através do ministério do apóstolo Pedro. Como cristãos, queridos, nós temos que entender que nós devemos nos colocar como instrumentos nas mãos de Deus para que Ele nos use a fim de realizar milagres para a honra e glória do seu nome. O cristianismo, ela é uma religião de milagres. Os milagres, eles estão presentes na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Fala desde a criação, a providência de Deus, a obra da redenção. Jesus Cristo, sem dúvida, ele foi e é o maior milagre. Nós, enquanto cristãos, também somos obras de um milagre divino. A obra da redenção, a obra da conversão, essa obra e esse processo de santificação que trabalha em nós no dia a dia, nos aumentando a perseverança e fé para que nós possamos cumprir aquilo que Deus quer para a nossa vida, sem sombra de dúvida, isso por si só já é um milagre de Deus. John Foster, ele diz que os milagres, eles são o grande sino do universo que chama os homens para ouvir o sermão de Deus. E os milagres, eles estão escritos no Novo Testamento. São sinais que acompanham a pregação do Evangelho. Muitos daqueles que foram escritos aqui por Lucas, no livro de Atos, também têm por finalidade autenticar o ministério dos apóstolos e confirmar, queridos, a pregação da palavra. William Plumer, ele também vai dizer que uma religião sem maravilhas, ela é falsa. Uma teologia sem maravilhas, ela é herege. É por isso, então, que hoje vamos concentrar aqui os nossos estudos em cima daquilo que Deus fez e que Lucas narrou sobre milagres que aconteceram através do ministério de Pedro. Amém? Antes de começarmos, eu quero convidar então você a fazer aqui uma oração comigo. Não se esqueça, se você ainda não for um inscrito, inscreva-se aqui no canal, vamos caminhar juntos. Será muito bom ter aqui a sua companhia. Amém? Feche os seus olhos, me acompanhe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, Papai, pela oportunidade que Tu nos deste de mais uma vez podermos estudar um texto da Tua Palavra. Senhor, fale o nosso coração, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando, ó Deus, sabedoria, entendimento, discernimento, para que possamos compreender os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém, queridos. Vamos então falar aqui do capítulo 9, do verso 32 até o final. Eu vou fazer a leitura e aí a gente já comenta sobre aquilo que nós vamos ler. Eu leio na King James atualizada, Atos 9, a partir do verso 32. E aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura a ti. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes, havia em Jope
uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se desejava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto, no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próximo a Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se, Pedro partiu com eles e, assim que chegou, levaram-no ao assento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se àquela mulher morta, ordenou-lhes: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhes deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Amém, queridos? Vamos comentar então aqui a respeito desses 2 milagres. Lucas destaca eles e traz aqui para nós a evidência daquilo que aconteceu. Nós vimos aqui que do verso 32 ao 35, temos a narrativa do milagre da cura de Enéas. E 3 lições importantes eu quero destacar para você. Primeiro, o enfermo. Quem era Enéas? Enéas era um paralítico que estava ali inválido há 8 anos em cima da cama. Nós não podemos aqui determinar se ele já era, sim ou não, um crente, mas ele foi apresentado a Pedro pelos irmãos de Lida. Vamos falar aqui que outra peça importante neste milagre foi Pedro. Pedro, ele cura as pessoas invocando o nome de Jesus Cristo. Nós vimos isso lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 6, quando ele disse que era o Senhor que curava aquele paralítico e não Pedro. Este advérbio que nós vemos aqui, após ele falar, Jesus cura a ti, levanta-te, imediatamente, indica que a cura, queridos, ela foi imediata, foi um milagre instantâneo e à vista de todas as pessoas que estavam presentes. Ele retoma todas as suas funções físicas e então passa a arrumar a sua cama. Nós comentamos que, imagine a situação como semelhante ao que aconteceu ao paralítico lá na porta do templo chamada Formosa, registrada em Atos 3, que havia muitos anos ali que não se colocava de pé. Se a gente que às vezes quebra um membro do corpo, se engessa, se imobiliza, aquele membro se atrofia, imagine então uma pessoa que nunca andou ou que há muito tempo estava paralítico, como é o caso deste homem aqui do capítulo 9, que nós vimos que estava há 8 anos sobre a cama. A dificuldade que teria para esta pessoa ter forças em seus membros inferiores para se colocar de pé. Então, o milagre, ele é por completo. Ele é não só no sentido de trazer a mobilidade, mas também forças àquele homem para que ele se pudesse colocar de pé. O resultado de toda essa obra miraculosa é que muitas pessoas se converteram ao Senhor Jesus. E Lucas, ele dá ênfase
ao fato de mostrar que a igreja naquela região também crescia em números. O segundo milagre, que foi o milagre de Dorcas, que é um significado do nome grego de Tabita, ela morava na cidade de Jope. Essa cidade hoje é conhecida como Java, uma cidade à beira do mar Mediterrâneo. Portanto, uma cidade praiana, era importante naquela época como um porto para a saída e entrada de mercadorias. E Dorcas, ela era uma discípula de Jesus, provavelmente convertida na época em que Felipe esteve ali naquela região pregando o evangelho. Lá no capítulo 8 de Atos, nós vamos ver isso. E era uma mulher piedosa. Ela era conhecida pela ajuda que ela dava aos pobres. A morte de Dorcas impactou e gerou muita tristeza aos moradores de Jope. E nós vemos então que Pedro é chamado, ele é convidado para ir até onde ela estava. O seu corpo ainda não havia sido sepultado, apenas colocado no segundo andar da casa e ali aguardando a chegada de Pedro. As pessoas que foram chamá-lo sabiam que Deus andava com ele. E ao chegar, então, Pedro, nós percebemos que sentiu a necessidade de orar. Os versos 40 e 41 nos falam sobre isso, e ali um milagre acontece. E dessa situação eu também quero tirar aqui algumas lições importantes para nós. Primeiro, a postura de Pedro. Ele havia recebido de Jesus a autoridade para poder ressuscitar os mortos. Mas ele consulta a Deus se deveria sim ou não ressuscitar Dorcas. Ele seguiu o exemplo de Jesus, que é narrado em Marcos, capítulo 5, 41, e lá dirigindo-se ao corpo de Dorcas, diz: Tabita, levanta-te. E ela então abriu os olhos, imediatamente a ordem de Pedro, e coloca ela de pé, ajudando ela a se levantar. Ele apresenta ela depois viva aos cristãos que estavam ali fora, lá fora do cenáculo, aguardando este milagre que aconteceu. Houve, portanto, bastante alegria por parte dos crentes e muitos moradores de Jope creram no Senhor Jesus. Isso se tornou conhecido por toda a cidade e muitos então vieram para se converter. O milagre, queridos, ele não promoveu a pessoa de Pedro. Olha que interessante, o milagre promoveu o Senhor Jesus. Foi ele quem operou a ressurreição em Dorcas e foi por isso que muitos creram nele. Jesus, ele foi louvado e ele foi adorado pelos cristãos, e Lucas encerra esse discurso informando que Pedro ficou ali em Jope muitos dias na casa de Simão, um curtidor de pele. E por que isso é importante registrar? Porque na sequência nós vamos ver no capítulo 10 que este homem estando ali, Pedro estando ali, é mandado ser buscado pelos discípulos de Cornélio. Essa era a referência que Lucas então faz, conectando um capítulo ao outro. Portanto, eu quero agora convidar você para ler comigo o texto do capítulo 10. Me acompanhe nessa jornada. Eu continuo lendo na King James atualizada. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma bastante clara, ele viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido, com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica:
Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta ao memorial da presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome de Pedro. Este está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou, chamou 2 de seus servos e soldados, um deles piedoso entre todos eles que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto o anjo havia lhe passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, já lá em Jope, Pedro sobe ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham ao caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então, viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente aos céus. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta da sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta os 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que lhes tem a dizer. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. E aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu e se encontrou ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez parar-se, aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou em casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura e imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, com o propósito de ouvir
tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho na paz. Por intermédio de Jesus Cristo, este, portanto, é o Senhor de todos. E esta palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamado por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. E aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados do que o dom do Espírito Santo estivesse também sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? E eles, assim como nós, receberam pelo mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles mais alguns dias. Amém, queridos? Olha, queridos, Pedro é um nome de um líder-chave. Ele foi usado por Deus para pregar o evangelho aos judeus, aos samaritanos e agora aos gentios. Mas primeiro, Deus teve que quebrar em Pedro um preconceito que ele tinha acerca dos gentios. Os judeus cristãos, eles pensavam que só eles, poderiam ser salvos, e que todo gentil, antes de ser salvo, deveria se tornar um judeu. Por isso que Pedro, de certa forma, resistia pregar o evangelho aos gentios. Mas aqui eu quero destacar para você 4 pontos, 4 aspectos a respeito desta conversão de Cornélio e da sua família. Cornélio, ele era um homem religioso, mas todo religioso ou até o religioso precisa de conversão. Nós vimos que ele morava em Cesareia, ele era um oficial do exército romano, conhecido como italiano. Ele era um centurião, ou seja, era um homem que comandava uma tropa de 100 soldados da elite das forças armadas de Roma. Ele era, sim, um homem piedoso, temente a Deus, e com toda a sua casa ele fazia o bem para as pessoas, dando esmola aos pobres e orava a Deus. Porém, ele ainda não era convertido a Cristo Jesus. Às 3 horas da tarde, portanto, quando de costume orar, ele teve a visão de um anjo que lhe disse: Cornélio, olha, olhando para o anjo, ele falou: olha, Senhor, o que foi? As suas orações foram vistas por Deus, tanto as suas orações como as esmolas que você deu. Portanto, vai até Jope e manda buscar um homem chamado Simão, que está na casa de Simão, o curtidor.
Portanto, queridos, o anjo, que interessante, né? O anjo que aparece para Cornélio, ele não prega o evangelho, mas ele ordena que traga Pedro para pregar em sua casa. Os anjos, eles bem que gostariam de pregar o evangelho. A palavra de Deus nos fala sobre isso, mas este privilégio, ele é para os cristãos, para aqueles que participam da igreja de Cristo Jesus. E nós, queridos, como cristãos, somos missionários, somos convocados a essa missão. E aí o anjo então dá o endereço, dá a direção aonde Pedro estava hospedado, e Cornélio então prontamente, mediante a sua orientação divina, envia 2 servos, 2 soldados também piedosos à casa de Simão, curtidor, para chamar Simão Pedro. O segundo aspecto que eu quero comentar é que Pedro, ele era um ganhador de almas, era um pregador da palavra e não mais um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Só que ele ainda era preconceituoso. Então, ao meio-dia, nós vimos aqui que Pedro subiu ao eirado da casa de Simão para poder ali orar. E lá ele teve uma visão de Deus. E essa situação se repetiu por 3 vezes. E lá ele vê que um grande lençol que desceu, cheio de animais considerados na época impuros pelos judeus, e ele ouve a ordem: levanta-te, mata e come. E ele faz inicialmente a primeira objeção, mas por 3 vezes a voz insiste e fala para ele: olha, ao que Deus purificou, não considere impuro. E aí depois da 3ª vez o lençol é recolhido aos céus. Todos nós, queridos, somos propensos ao preconceito ou a fazer acepção de pessoas. Mas Deus é gentil em quebrar o preconceito para que ele possa trabalhar através de nós. Pedro, então, estava perplexo e sem entender o significado da visão. Quando, então, ele estava lá, chegam os homens que Cornélio havia enviado. E ali ele vai encontrar esse homem e falam com ele. E pelo que o Espírito Santo até diz a ele: olha, receba eles, porque fui eu que os enviei. Portanto, queridos, é o Espírito Santo que ordena Pedro ir, como também ele fez com Cornélio. Pedro obedece e vai até os homens que foram enviados por Cornélio a Cesareia. 2 coisas nós podemos destacar. Quando Deus ele confronta o nosso preconceito, nós devemos se render a ele. E quando nós obedecemos ao Senhor, matando o nosso preconceito, ele nos usará de maneira poderosa na sua obra missionária. O terceiro aspecto, queridos, na conversão de Cornélio, que eu quero destacar é sobre o momento do encontro entre esses 2 homens, entre Pedro e Cornélio. Quando Pedro vai à casa de Cornélio acompanhado de 6 irmãos cristãos que vieram com ele de Jope, eles vão ao seu encontro, ao encontro de Cornélio. E aí então Pedro é recepcionado por Cornélio, que se joga aos pés dele tentando adorá-lo. Mas então Pedro, consciente de quem ele era e de quem Deus é, o impede de fazer isso. E aqui, queridos, Pedro recapitula as razões que o levaram a Cesareia. E agora, já compreendendo um pouco o significado da sua visão, ele entende que Deus não faz acepção de pessoas. Cornélio explica para Pedro que mandou-o chamar porque um anjo o ordenou e conclui: portanto, olha, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir aquilo que o Senhor falar através de você. Então, queridos, olha que interessante. Cornélio, ele estava pronto com toda a sua casa para poder ouvir a mensagem da salvação. Ali ele já havia sido alcançado pela graça preveniente, preparando o seu coração para receber a mensagem do Evangelho. Ali ele reconhece quem era Deus, a sua soberania, e ele diz que tudo tinha sido ordenado da parte do Senhor.
E ele reconhece, queridos, a pessoa de Pedro, o apostolado de Pedro, como o portador da mensagem de Deus. E Pedro declara que o seu preconceito foi quebrado por Deus naquele momento. E ali, então, ele prega um sermão que, de certa forma, pode ser resumido dessa maneira. Primeiro, Deus salva pessoas de todas as nações. Então, Pedro reconhece essa situação. Segundo, o evangelho enviado por Deus, ele consiste nas boas novas da paz por intermédio de Cristo Jesus, a qual é o Senhor de todas as pessoas. Jesus, ele é o Messias, ele é o ungido com o Espírito Santo e com poder, e que andou em toda parte fazendo bem e curando as pessoas e os oprimidos, libertando os cativos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro, então, diz àquelas pessoas também que outros apóstolos, assim como ele, testemunharam o ministério de Jesus, a sua crucificação, a sua ressurreição, e que após a sua ressurreição, Jesus apareceu para eles, não só para eles, mas para aqueles que ele escolheu, previamente escolheu. E Jesus, então, ordena aos apóstolos que preguem o evangelho a todas as pessoas, para que eles pudessem também ser testemunhas, e que Jesus, nessa função, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E, portanto, queridos, esse testemunho era aquele que deveria alcançar as pessoas para a remissão de seus pecados. O último aspecto é a respeito exatamente da conversão de Cornélio e da sua casa. Antes mesmo de terminar a pregação, Pedro é interrompido com o derramar do Espírito Santo. Ele ainda falava quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas. O Espírito desce, queridos, sobre os gentios, revelando que eles também fazem parte da igreja. O Espírito não desceu sobre os irmãos que acompanhavam Pedro, que vieram de Jope, mas sim aos gentios, como um sinal de que ali Jesus estava introduzindo os gentios na sua igreja, na igreja de Cristo Jesus. E eles então recebem o batismo do Espírito Santo antes ainda do batismo nas águas. E aí, depois disso, eles cumprem aquilo que Jesus determinou, fazendo a sua confissão pública de fé, passando pelo batismo das águas, como Jesus fez. Amém, queridos? E assim, queridos, a gente entende que neste capítulo nós aprendemos que a luta para o crescimento da igreja é sempre a oportunidade que Deus dá para a mente humana, que muitas das vezes está cega pelo seu preconceito. Deus, ele é quem comanda esse avanço do reino. Tudo aqui que aconteceu, que nós lemos, foi movido por Deus através do Espírito Santo, e Pedro se colocando à disposição em obediência, e Cornélio da mesma forma, usando situações improváveis, mas o propósito de Deus é o de espalhar o evangelho por meio de nós, para que ele possa ser glorificado. E não podemos esquecer que quando nós pregamos o evangelho que ele nos mandou pregar, o Espírito Santo é aquele que age realizando as conversões. Portanto, pregar o evangelho é uma missão intransferível de toda a igreja. Amém? Dessa forma, terminamos aqui o conteúdo do capítulo 10, e eu espero que esse material possa ter sido útil para a sua vida. Se Deus quiser, na próxima videoaula, nós falaremos do capítulo 11, dando sequência nessa jornada de estudo bíblico do livro de Atos. Deus abençoe a sua vida poderosamente.